E você, como é que tá? Tudo bom. Roberto, Ah, então, que eu bom. estava querendo conversar com você para a gente. A gente está fazendo uma agenda aí dos principais amigos aí, colaboradores desses anos todos, né? Isso é importante, né, Naci? É muito importante. Eu queria Você que. tem uma turma aí que já é quase uma velha guarda, né? Pô, já há quanto tempo já? Já É faz verdade, mais de é. 10 Puxa. anos aí, né? Não, o meu contato com você via internet, eu te descobri, porque eu te lia na Folha, né? É. Aí eu te descobri, porque você montou o blog, aí eu te descobri lá, aquele negócio, eu estou fuçando lá, estou aprendendo aquilo, aí te descubro e começo a participar. Eu tenho impressão, nasci, foi 2007. É, 10 anos já, né? Rapaz, já tem um tempinho, né? Nós estamos nessa estrada aí juntos e tal, e eu aprendendo aí com todas essas avaliações, porque você agrega um grupo de pessoas com conhecimento em todas as áreas e gente que tem profundidade, né? É, rapaz, tem uma turminha ótima mesmo aí que se manteve esse tempo todo, né? Tem, Nacife, tem uma moçada boa. E se não é essa turma sua aí, uma parte dessa política brasileira não estava mais desmoronada do que se encontra. Você Tá, sabe disso. tá, filho. Roberto, fala um pouquinho do seu trabalho de poeta aí para os nossos amigos aí do blog. De poeta, Nacife. Poeta é o seguinte: a primeira vez que eu fiz um poema na minha vida, eu tinha 9 anos. Eu Hum, tinha. Eu nunca fui amigo de gente da minha idade, não. Eu hum, era amigo sempre de um pessoal. Com 9 anos, meus amigos já eram formados, aquele negócio todo. E eu tinha uma mania de escrever sobre os meus amigos. Então, eu me lembro que eu fiz um poema sobre eles. Com 9 anos, eu fiz aquele poema e achei que o poema estava muito ruim. E não dei mais atenção àquilo, não. Aos 16 anos, um desses testes que a gente faz, né? O que você tem que fazer na vida, não sei o quê. Uma pessoa que me conhecia, que fez um teste desses comigo, falou para mim: Romério, você é poeta. Eu falei: mas poeta como? Eu não faço poesia. Ele falou: não, mas você pensa, você só não escreve. E aí foi engraçado, porque aí começou, né? Eu comecei a escrever mesmo, colocar no papel. E aí foi hum. caminhando, foi caminhando. E dessa turma, há uma geração, né? Essa coisa da determinação, em qualquer campo da vida, né? Especialmente no campo da arte, é fundamental, porque eu me lembro que eu tinha um grupo de pessoas, a partir de um certo momento, a partir de 19, 20 anos, que escreviam comigo, Hum. poetas, e eu achava que eles eram muito melhores do que eu. Mas eles foram ficando pela estrada, eles foram deixando, não, o camarada da casa tem filho, não sei o quê, vai trabalhar, tem dificuldades, os processos da vida, né? E as pessoas vão ficando para trás. E dessa turma sobrei eu, né? Com essa disposição minha. E depois, você sabe disso. Antes de te conhecer, quer dizer, antes de eu participar da internet com essa presença aí, que você que foi a pessoa que abriu espaço, Nacife, a minha poesia, inclusive os meus livros, deviam ser conhecidos por 300 pessoas, Hum. tanto, né? É porque poesia é uma arte muito, muito restrita. Quem lê É. poesia, né? Ninguém lê poesia, pouquíssima gente lê poesia. Quando a gente vê uma pessoa como Drummond, né, com toda essa base dele, com toda essa estrutura da poesia dele, e nós vamos conversar com as pessoas que leram o Drummond, né, a maioria dos que conhecem o Drummond conhecem 10 poemas dele, não conhecem mais do que isso. Então, a poesia é uma coisa muito restrita. E, bom, depois, agora eu sempre escrevi, eu sempre fui muito determinado, aquele negócio, é poeta, e vamos lá, né? E depois aí dessa coisa da internet, deu publicidade, né? Você passa no mínimo a ser lido por um número maior de pessoas, e o seu nome corre um pouco mais. Agora, eu tenho um defeito grave, Nassif, que é o seguinte: eu gosto muito de ficar em casa. Você continua em Ouro Preto? Nesse momento eu estou te falando da Casa de Ouro Preto, Hum. né? Eu tenho ido pouco ao Rio, que é um outro local onde eu também fico e tal, mas aí o pessoal me convida: vem cá, não sei o quê, vai em tal local, fazer leitura de poesia. Eu falo: pô, eu vou sair daqui e ir a São Paulo para falar meia hora de poesia, isso não soma nada. Eu sou muito acomodado, né? É. Sou muito acomodado, Roberto, então e quando isso. você fala no seu grupo, todos eles a rapaziada de Ouro Preto mesmo? Não, Nacife, não era não, rapaz. Tinha nego para todo lado por aí. Tinha Hum. gente para todo lado do Brasil, tinha gente de Belo Horizonte, de outras cidades. É meio uma geração, né? Meio uma geração que hoje tem alguns que seriam 10 anos mais velhos do que eu,
alguns que seriam da minha idade, alguma coisa assim, mas que, olha bem, dessa turma, como poeta desse grupo mais próximo meu, mas ele chegou mais tarde na minha vida, né? Ficou o Tião Nunes, que também escreve aí no GGN. Pois o Tião deixou de ser poeta, segundo ele, claro, desde 88 que ele parou de escrever poesia. Ele achou que ele tinha produzido tudo que ele podia produzir, e é uma poesia relevante, né? Mas então ele deixou aí por outra natureza. Ele deixou porque ele achou que não tinha inovação mais a trazer, não tinha elementos a trazer, e foi fazer um outro tipo de escrita, e foi ser editor, etc, etc. Você conhece, né? Ótimo. Bem. Roberto, a gente teve em Minas aí, a minha geração, a geração dos contistas mineiros, teve uma fase grande. A dos poetas foi mais ou menos paralela? Não, Nassif, essa turma é anterior a mim. Essa turma é mais da geração do Tião, sabe? Essa turma é mais da geração do Tião. Essa turma é anterior a mim. Eu começo, digamos, uns 10 anos depois que eles, ou mais do que isso. Essa turma dos contistas mineiros que você está falando tem uma turma muito boa. Bom, a começar, eu acho até que o grande seria ele não seria nem da geração do Tião, ele seria de uma geração anterior, o Murilo Rubião. Né, o Murilo Rubião. Aí depois do Murilo Rubião, com todos os incentivos dele, não sei o que, os estímulos, vão se formando aqueles grupos em Belo Horizonte, e se formaram contistas assim, da maior qualidade. Inclusive, alguns estão aí em São Paulo, né? Eles saíram daqui de Minas, foram para São Paulo, foram publicados aí pelas grandes editoras. Mas depois essa coisa se arrefeceu também, né, Nascimento? Essa coisa se arrefeceu. Agora, eu pessoalmente sou um poeta solitário. Eu nunca tive assim, quando eu falo assim, um grupo, porque eram pessoas com quem de alguma maneira eu tinha contato, que sabiam que eu estava lançando livro, ou escrevendo poesia, que me publicavam em algum ponto, mas não eram pessoas, digamos, com quem eu me assentasse para poder discutir poesia. Sei lá, será que alguém conversa sobre poesia? Nassif, eu tenho cá minhas dúvidas. Aqui, de vez em quando eu converso aqui com o Humberto Werneck, vou ver um pouquinho na sabedoria dele aí, mas acho que não, viu? O poeta é um solitário, fundamentalmente. Todo mundo sozinho. Você fala do Humberto Werneck, o Humberto Werneck é de uma geração, o Humberto Werneck é mais ou menos da turma do Tião Nunes, no tempo, né? Inclusive o Tião publicou um livro dele aí nessas edições que o Tião faz do Bolsinho, publicou um livro do Humberto Werneck aí, que o Tião vendia, né? Agora ninguém vende nada, nesses programas do MEC, né? Programas do MEC. Então o Humberto Werneck sempre foi muito ligado, né? Nos contatos, ele é bom nisso, né? Eu sou péssimo, Nassif. E os poetas que te influenciaram? Nassif, eu vou te falar uma coisa. O seguinte, você sabe da Márcia Dencer aí, que é uma figura conhecida em São Paulo, uma pessoa conhecida, uma romancista da maior qualidade, e leitora aí do GGN, inclusive, né? Ela soltou aí um dia uma pergunta assim: quais os 15 escritores que te influenciaram? Aí de tudo, né? Escritor de toda a natureza. Aí ela passou isso para várias pessoas, inclusive para mim. Eu fui pensar, tá legal, tem esses assim que são históricos. Nassif, eu vou te falar uma coisa, eu faço poesia o tempo todo pensando em fazer um soneto do Camões, acredite nisso. Boa. É impressionante, né? É impressionante. O tempo todo que eu faço poesia, eu falo, eu queria fazer um soneto com Camões, né? Então a gente faz uma poesia, faz ruptura, muda a linguagem, não sei o quê, mas eu estou sempre atrás de um soneto do Camões. É impressionante esse negócio. Agora, o ritmo do poema, você se espelha na música, na sua cabeça vem a música? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Por sinal, rapaz, essa madrugada, porque hoje, me parece que hoje estão fazendo, é uma data, acho que de 30 anos da morte do Drummond, não é isso? Opa! Então, nós dois fazendo essa entrevista aqui, eu acho que hoje ele morreu em 87. Porra. Então é isso. O Drummond, Então, essa noite sai uma matéria extensa na Folha de São Paulo. Acredite que eu assino o UOL pela internet. Não, eu tenho que assinar alguma coisa. Claro. Não tem jeito. Eu digo sempre, é para contribuir com a família Frias, lá, o negócio assim, eu faço umas ironias. Mas então, eles fizeram uma matéria longa, mas muito longa sobre ele,
e colocado lá o seguinte: quantos poemas rimados o Drummond fez? Essas quantificações, né? E, no geral, a gente não considera isso, mas quando alguém faz o levantamento, é importante a gente, especialmente, que é poeta, saber. Então, o Drummond, a maior parte da poesia dele, os milhares de poemas que ele fez, não tem rima, né? Não tem ritmo. Agora, eu, pessoalmente, já percebi o seguinte: qual poeta, Nassif, desses poetas que me influenciaram, um deles que me influenciou fortemente foi Augusto dos Anjos, que é um poeta muito popular, né? Que, assim, que o povo falava a poesia dele na rua. Hoje não tem isso, mas houve uma época que falava. Eu via, inclusive, uma entrevista do Mário Lago, né? O Mário Lago relatando o seguinte, que, num certo período, acho que nos anos 30, anos 40, digamos, quando dava 1h da manhã, em todo bordel do Brasil, e tinha bordel para encardia, né? Tinha bordel para todo lado. Nós dois sabemos disso. Tinha bordel para todo lado. Então, diz o Mário Lago, falava: olha, 1h da manhã, fatalmente, um bêbado chegava e colocava uma música. Aí o Mário Lago se referia a umas músicas dele, Mário Lago, que faziam um grande sucesso. Né? Aquelas músicas de Fossa, não sei o que, aquelas coisas do Mário Lago. E falava também um poema do Augusto dos Anjos. Né? Quer dizer, o Augusto dos Anjos era uma figura que andava pelas ruas. A poesia dele, não ele, né? A poesia dele andava pelas ruas. Então eu tive uma influência muito grande do Augusto dos Anjos. Eu acho que isso é perceptível nesses poemas que eu faço. Inclusive, eu escrevi um livro assim, Per Augusto e Máquina, mostrando a influência que eu tenho do Augusto. Eu gosto muito de explicitar as influências. Sabe? Gosto muito. Então, de brasileiro, Augusto dos Anjos é sempre uma grande influência. Sei lá, tem uns autores. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma grande influência na CIF, que é de um. Não se sabe nem se esse camarada existiu, mas existe um livro com poesia supostamente dele, que é o cantador nordestino lá, nesses 15 que a Márcia pediu, eu inclusive coloquei o nome dele. Eu fui o único que colocou um poeta, um cantador de cordel como influência. Né? Poxa, o poeta do absurdo lá, o Diabos. Não é Patativa, não, né? O quê? É o Bandeira, não? Não, o Bandeira é uma grande influência, né, Nassif? Não, que eu digo, o Bandeira é cantador o cantador nordestino, tem um Bandeira Lins. É outro, é o poeta do absurdo lá, é o... Poxa, daqui a pouco... da Bahia... Como é que chama? Eles declaram que ele teria nascido da Paraíba, né? Isso é o declarado. E tem Não é o Boca do Inferno, aquele... Quando... Boca do Inferno é baiano, né? Ele é de Salvador. Não, esse outro é aquele esse outro já é do século XX, esse que eu estou tentando lembrar o nome dele. Daqui a pouco eu me lembro, é fatal que eu lembro. Não é aquele que falou que quando... Sardinha, não? Não é ele, não. Comeu a frente e atrás, tinha uma bobajada meio ótima. Eu vou te falar um verso dele que eu tenho na cabeça aqui, você quer ver? Ele fala assim: peço licença aos prugilo, dos queledas juvenia, dos tofudos ao diaco, da baixa silencia, dos genuínos da bríbria, do grau da grodofobia. Quer dizer, ele ganhava tudo. E aí ele saía nas disputas das fazendas, isso pelo menos é a história que se conta, e ganhava todas, né? Porque os camaradas não conseguiam entender o que ele estava falando e ele debruçava naquele negócio. Bem, se ele existiu ou não, essa discussão é velha, porque nego fala que o Shakespeare não existiu, aqui em Ouro Preto se fala que o Aleijadinho não existiu, tem de tudo, né? Então, ninguém existiu. Por sinal, nesse negócio de existiu ou não, o nosso grande filósofo Bertrand Russell, lá, o nobre inglês, ele dizia o seguinte: que depois que alguém morre, é impossível você demonstrar que ele existiu. Né? Então pode-se falar de tudo. Então, esse autor, quando eu li, eu me lembro, Nassif, eu li, a primeira vez que eu li, não foi nem um livro dele, porque não tinha acabado de sair um livro sobre ele, escrito por um jornalista que supostamente, para quem diz que ele não existiu, esse jornalista que seria o autor dos versos dele. Então, esse seria um personagem, digamos, um alter ego desse jornalista. E esse livro, Zé Limeira, Nassif. Tá. Tá legal? Zé Limeira é central. Se você não tiver, eu vou mandar um livro dele para você.
Vou te mandar porque é um poeta central. E teve muita influência, porque é absurdo, né? Poesia. E eu digo para as pessoas assim: poesia é delírio, senhor. Poesia é delírio. Agora, a gente tem, você citou Manuel Bandeira. Quando eu entendi que eu ia ser poeta, porque esse negócio de falar que é poeta também é difícil, né? Pô, sou poeta, não sou, que merda é essa? E o primeiro camarada que eu me sentei pro povo, vou ler tudo que esse camarada escreveu, foi Bandeira. Porque o Manuel Bandeira, Nassif, é o seguinte: ele escreveu de tudo, por exemplo, desde o soneto no sentido clássico, né? Ele fazia um soneto clássico, ele fazia uma poesia, fez, né? Uma poesia. Ele chegou a fazer poesia visual, pô. Tá. Sim, ele tem um poema chamado Rosa Tumultuada. Esse poema foi o primeiro poema visual que eu li. E esse poema, para mim, virou assim, uma referência. Eu tenho até uns poemas que eu uso isso. Eu faço uma brincadeira com a linguagem do Bandeira, porque ele faz um poema visual mesmo. A rosa tumultuada dele é o desenho de uma rosa, né? É um poema visual. Certamente os irmãos Campos operaram com isso aí, né? O Bandeira foi uma influência para todos nós. Então, você lembrou bem, o Bandeira, eu procurei ler o Bandeira de cabo a rabo, e as traduções dele, né? Então ele escreve, por exemplo, vou fazer uma tradução do Baudelaire, né? Eu me lembro de um poema dele, assim, eu vou falar aqui, vamos ver, você deve conhecer, ele começa assim: de coração contente escalei a montanha, onde se vê prisão, hospital, lupanar, inferno, purgatório, a cidade tamanho, onde o vício como uma flor floresce no ar. Bem sabes, ó Satã, senhor da minha sina, que não vim ter aqui para lacrimejar. Qual amásio senil de velha concubina, vim para me embriagar da meretriz enorme, cujo encanto infernal me remoce e fascina. E por aí segue. Quer dizer, mesmo nas traduções do Bandeira, ele fazia uma recriação tão forte, né? E o Baudelaire também foi uma grande influência que eu tive, né? Porque eu tive uma grande influência desses poetas franceses. Roberto, teve um período aí que os concretistas quiseram matar o pai aí, que era o Drummond. É verdade. Você acompanhou aquelas pinimas lá? Não? Isso. Poeta é engraçado, né, Nassif? Porque poeta é o seguinte: poeta não tem força nenhuma. Eu digo, não tem força econômica, né? Poesia não vende, você sabe disso. O Nassif, não existe na história humana, um poeta que tenha vivido da sua poesia. A não ser aqueles casos antigos, né, em que, por exemplo, um nobre, né, por exemplo, Shakespeare, né, um nobre apoiava o Shakespeare e o Shakespeare faz um livro de sonetos dedicados a ele. Mas aí era um processo que não é nessa mercantilidade capitalista. Então, o poeta não tem expressão de mercadoria. Poesia não tem expressão de mercadoria. Eu vejo, por exemplo, pega um livro do João Cabral. Se fizer uma tiragem de 3 mil exemplares do João Cabral, você vai ficar 4 anos vendendo 3 mil exemplares do João Cabral, que é um poeta essencial para mim, né? É outra influência que eu tenho. Com a diferença de que o João Cabral é uma influência que eu leio só para entender: esse camarada é genial, mas eu nunca vou fazer isso. E não sou eu que só não faço aquilo, não. Ninguém faz. Né? O João Cabral é aquele camarada que ele criou uma linguagem, porque, no geral, na Nassif, poesia é o seguinte: alguém cria uma linguagem e aparecem poetas posteriores que se entendem com aquela linguagem e fazem poemas melhores do que o que criou a linguagem. Esse é o jogo. Agora, o Cabral não. O Cabral criou a linguagem e ele fez um poema já no topo, e não tem como fazer melhor do que ele com aquela linguagem. Olha só. Eu falo isso com a filha dele. A filha dele tem porque ele era muito amigo do Sclia, né? O Cabral. Essa tropa toda era muito amiga do Sclia, essa turma toda, porque a geração, né? O João Cabral é de 1920, Sclia de 1920, São Furtado de 1920, Clarice Lispector de 1920, então eles estavam sempre juntos. Vinícius de Moraes, que é anterior, mas que também é do mesmo grupo. Roberto, fala um pouquinho da sua experiência com o Sclia. O Sclia é o seguinte: assim, o Sclia e eu nos tornamos amigos. Eu já o conhecia, evidentemente, porque o Sclia já era famosão na época, mas amigos nós nos tornamos em 1985 ou 86, foi quando o PCB entrou na legalidade, sabe? Porque o Sclia é de uma família de judeus ucranianos, vieram todos da Ucrânia, e todos comunistas, né? Espera só um pouquinho, deixa eu só ver aqui o que é. Fica à vontade. Alô?
Acho que é vendedor de... Pronto. Mas assim, vendedor já é alguma coisa, pô. É sinal de que você pode comprar. Nesse momento do Brasil, são poucos que podem comprar. Olha só, hoje em dia tá raro, hein? Tá raro, raríssimo, né? Mas voltando aqui ao Sclia, Nassif, então nós dois nos tornamos amigos em função disso. O PCB entra na legalidade. O Sclia andava meio afastado do PCB, mas assim, afastado, mas ele não era... Ele apoiava, né? Porque o Sclia passou todo o período militar apoiando os diferentes movimentos. Inclusive, ele era acusado pelos militares de ser um dos financiadores da luta armada. Olha só. Rapaz, era desse jeito. Ele foi chamado para fazer depoimentos, etc. Ele me contava as histórias, né? Então, aí alguém, já na legalidade, alguém vira para mim e diz o seguinte: Romero, da próxima vez que você estiver em Ouro Preto e o Sclia chegar lá, porque ele passava aqui uns 3 meses do ano, você o procura para levantar uma finança para o PCB. Eu procurei, né? Liguei para ele, me apresentei, cheguei aqui. Assim, você sabe aquelas coisas assim, de pessoas que a gente vê, e você vê e fala, pô, esse camarada é meu amigo. É engraçado, né? A amizade tem isso. Acho que é o Vinícius que dizia que amigo você não faz, amigo você simplesmente descobre, né? Isso aí. Você vê um camarada assim e fala, mas esse camarada é meu amigo, eu nem sabia. E nós dois ficamos amigos assim de primeira mesmo. E foi uma amizade tão forte que eu acabei... Hoje eu moro na casa dele, né? Passei a morar na casa dele. Uma vez ele me convidou para morar na casa dele. Eu passei a morar na casa dele e a gente estava sempre junto. Até teve uma vez que eu falei com o filho dele, com o Chico Sclia, ele falou, pô, minha vida está engraçada, né? Porque o seguinte, quando me perguntam onde é que você mora, eu moro na casa do Sclia em Ouro Preto. E depois, quando você viaja? Não, eu fico na casa do Sclia, o ateliê dele era em Cabo Frio, né? Eu fico na casa dele em Cabo Frio. Ou então eu fico no apartamento dele no Rio. Então, qual é o seu currículo? Eu sou amigo do Sclia. Eu falei, não, engraçado, meu currículo agora virou só isso, sou amigo do Sclia. Então, a gente teve essa convivência, foi um aprendizado muito grande que eu tive com ele, com uma pessoa de cultura, uma cultura larguíssima, né? Falava de cinema, ele sabia tudo, falava de artes plásticas, o cara conhecia tudo, poesia, ele conhecia poesia. A literatura, né, mundial, a literatura brasileira, até porque ele conviveu com os autores, né? O Jorge Amado era amigo pessoal dele, os dois moraram juntos. A Clarice Lispector era amiga pessoal, ele fez os retratos dela, não sei o quê. Quer dizer, e a revista Senhor, que é uma revista, do meu ponto de vista, a revista cultural mais importante do Brasil, quem era o diretor artístico dela, né? O Sclia, ele criou o design da revista, aquela coisa que é uma revolução estética, né? Até hoje eles fazem exposições da revista Senhor pelo mundo. E aí ele leva para lá o Jaguar, aquela turma toda, e essa turma tem por ele um encanto, né? Então eu aprendi muito com ele, né? Foi um aprendizado. E ele entendia de poesia também, né? Tanto que de vez em quando eu chegava aqui, quando ele estava em Ouro Preto, pôr uns poemas na frente dele e falava, Sclia, quando você puder, dá uma lida nisso aí. E ele era muito rigoroso, sabe? Ele era muito rigoroso. Embora ele tivesse uma paciência adicional comigo, porque era amigo, né? Então ele tinha uma paciência adicional, mas ele dizia as verdades, né? Isso é muito importante, você ter esses leitores rigorosos. Eu tenho uns 3 ou 4 leitores muito rigorosos. Então, de influência, eu tenho influência aqui no Brasil. Tem essa coisa do Augusto dos Anjos, que eu sempre me apeguei muito. Tem aí o cantador nordestino que eu te falei, que é o Manuel Bandeira. Agora, Nassif, vou te falar, nós temos um poeta brasileiro, rapaz, que é um poeta fundamental e que pouco se fala dele. Ele nasceu apenas 1 ano antes do Drummond, você sabe dele, que é o Murilo Mendes. Né? Murilo Mendes é uma figura genial. Agora, como ele ficou relativamente pouco tempo no Brasil e foi embora para a Itália, né? E a literatura dele ficou muito mais vinculada à Itália, muito mais estudada lá. Eu acho engraçado porque se cita pouco. Eu tenho lido muito o Murilo Mendes nos últimos tempos. E o Carlos Pena? Rapaz, aquele camarada é formidável, não é? Um dia que eu descobri o cara, é outro. Eu me lembro que acho que uma vez eu comentei com você. Aquela coisa do poeta azul, né? Isso. Poxa, rapaz, aquilo é de uma beleza. Assim, mas vou te falar uma coisa: se existe uma pátria da poesia brasileira, ela está localizada no Nordeste. Recife, né? É demais, né? Tá. E Recife, então, bom, para começar, você tem o Bandeira, o João Cabral, né? Que são as mestres que não tem como a gente se desligar dele. Tem um, acabou sumindo aí, que até por causa de uma tragédia aí em Belo Horizonte, na Gameleira, que ele era calculista, o Joaquim Cardoso. Rapaz, o Nassif, vou te falar uma história. Eu, pessoalmente, não conhecia o Joaquim Cardoso, não, mas ele era amigo do Sclia, então eu conheço um bocado da história dele. Ele foi o grande calculista do Niemeyer.
né? Grande calculista do Niemeyer. E a poesia dele é uma poesia altamente matemática. Yeah. Ele teve grande influência sobre o João Cabral. Agora, o João Cabral declarava o seguinte, que a influência que o Joaquim Cardoso teve sobre ele não foi da poesia do Joaquim Cardoso, mas das ideias que o Joaquim Cardoso tinha sobre poesia. Tá. Porque era a formação do Joaquim Cardoso, né, que é uma formação de matemática, aquela coisa que o João Cabral tinha aquele negócio, né, do engenheiro, inclusive tem um livro com esse nome, né, o engenheiro. Na verdade, o engenheiro João Cabral é meio um arquiteto, né, embora tenha o lado do cálculo também, do rigor do verso, do rigor da poesia, é uma coisa muito construída, inteiramente racional, porque engenheiro é o fulano, é o camarada da intervenção, né? E o Joaquim Cardoso tem uma poesia com essa natureza, inclusive com símbolos matemáticos e com elementos matemáticos e tal, uma poesia muito rigorosa. Agora, a poesia dele não teve essa repercussão no sentido de ele ser... Quando eu falo sobre o Joaquim Cardoso por aí, bom, de poeta também, que quando eu falo, o pessoal mais você já ouviu falar, não sei o que, é o Drummond, né? O Drummond que fica nas antologias, o meu bandeira de alguma forma. Se eu falar do Murilo Mendes, a maioria nem sabe. Bom, mas você está lembrando aí porque você conhece. Então, quando a gente tem... Eu sempre acho que Pernambuco, Paraíba, Ceará, que esses estados são uma coisa impressionante em termos de poesia. Né? Roberto, e o ambiente intelectual em Ouro Preto? Ainda tem aqueles resquícios de boemia criativa e tudo, não? O Nassif não tem mais não, né? Você sabe que cidade eu sempre digo para as pessoas que eu sou perseguido por cidade turística, né? Porque eu moro em Ouro Preto, cidade turística, quando eu estou morando no Rio, cidade turística, a diferença que tem é que Ouro Preto é uma cidade pequena, então quando tem muito turismo, ele me afeta de forma direta, objetiva, seca. Quando eu estou no Rio, não, porque o Rio, a coisa é espalhada, a cidade é muito grande, então tem aqueles pontos onde os turistas frequentam mais e eu não estou passando por ali. Mas quando chega um turismo em Ouro Preto, com a intensidade que tem hoje, certamente esse lado boêmio ele fica perdido, né, Nassif? Ele fica perdido. E até a boemia fica um pouco profissionalizada, pô. É sério. A boemia fica um pouco profissionalizada. Isso me lembra, sabe o quê? Uma vez, você se lembra da Patrícia, que foi minha companheira. Sim. Uma vez eu consegui convencer a Patrícia a ir para Cuba comigo. Eu tinha uns compromissos lá, não sei o quê. Eu falei, enquanto eu vou trabalhar, você vai conhecer Cuba. Então ela foi. E como ela era cantora, ela chegou lá e se encantou com a música cubana, mas encantou mesmo. Ela falou, a gente podia morar aqui. Eu falei, olha, morar em Cuba não é do jeito simplesinho que você está pensando, não. Né? A gente precisa de... Mas ela se encantou de tal maneira que ela levantou. Se você quiser morar aqui, eu topo. Eu falei, tudo bem, já é uma grande coisa. Mas me lembro que eu cheguei lá, peguei os meus amigos cubanos e falei, por favor, vocês levem a Patrícia nos locais de música, porque ela precisa de conhecer com profundidade a música cubana, com a profundidade possível para esse número de dias, mas me levem, por favor, em local que não seja turístico, onde vocês vão, vocês cubanos veem. Ela conheceu coisas belíssimas, né? Então aí tem esse lado, né, Nassif? A cidade turística, ela tende a dar uma diluída, né? Tende a dar uma diluída nos seus elementos. Então, aquela coisa, isso aí que você está falando, né, daqueles grupos, e desses grupos nasceu muita gente boa, né? Você, inclusive, sabe de um grande compositor brasileiro, que é o João Bosco, que entre outras coisas, resultado desse ambiente de Ouro Preto. Eu tinha um amigo, Newton estudou em Ouro Preto, e ele vinha para... O Newton que participou da... O último assalto aí... Da Armada. O último assalto. Eu conheço a história dele. Ele era de Poços de Caldas e ele ia lá e contava pra gente, olha, o Vinícius chega lá em Ouro Preto, compra 2 garrafas de uísque, uma pra gente, uma pra ele. E ele falou, e tem 2 violonistas lá, um é muito legal, esse atende tudo da gente, e o outro é muito enjoado. Quando apareceu o Bala Bala do João Bosco, falou, esse que era o enjoado. Eu falei, puta, o enjoado é o João Bosco. Que falta de discernimento. O outro devia tocar tango, bolero, tudo que ele... O Nassif, esse outro, é engraçado, esse outro que ele fala, talvez seja um que eu tenha conhecido, que ele era aqui de Ouro Preto, pelo menos morava aqui, e que tinha apelido de Oreia. Realmente, ele era compositor também, rapaz, com umas músicas muito bonitas.
com aquele vozeirão, né? Oh, não sei o que, aquela coisa, como diz o Tom Zé, né? Aquele dó de peito, né? Um negócio assim, mas muito bonito. E cantava serenatas e músicas que... E era mesmo, a gente chegava nos bares, ele estava lá cantando, tudo que você pedisse ele cantava. Então, as dele, as de outros e tal. Roberto, eu estudei em Santa Rita do Sapucaí 6 meses só, eu fui lá, eu tinha 14 anos lá. E fui morar numa pensão, numa república, que é a WC já. E um dos membros lá era de Ouro Preto, um negão, um Marcão, que cantava muito bem bossa nova. E tem um episódio muito interessante, logo que eu cheguei em Santa Rita, que o clube local impediu a entrada dele, por ser negro, e os estudantes cercaram o clube, cantaram o hino nacional. Era um jeito muito destacado, assim, era muito alto, assim, e cantava muito bem. Você se lembra de algum Marcão aí? Marcão, não. Tá. Não, isso não, Nassif. Isso aí que você está falando é de que ano? Eu era 65 quando fui estudar em Santa Rita. Você era quase que um bebê, então. Fiquei 6 meses, aprendi boemia, ajudei a fazer o jornalzinho lá e voltei para Poços. Eu tenho a impressão que a primeira vez que nós dois, você e eu, nos encontramos lá no Rio, que você me contou alguma coisa desse tipo mesmo. Deve ser que faz tempo que eu estou procurando o Marcão aí. Pois é, não, mas esse eu não me lembro, não. Agora, o Vinícius, viu, Nassif? O Vinícius ficava aqui na casa do Escria, essa casa onde eu estou aqui agora, falando com você. Ele ficava aqui, ele se dividia. Você sabe por que o Vinícius veio para o Ouro Preto? Não. O seguinte, ele estava... o lado de que os militares estavam atrás dele, você sabe. Né? Sim. Eles não queriam ele dentro do Itamaraty. Porque, esse camarada aí só bebe, faz música, é um gandaeiro, não sei o quê, não tem que estar no Itamaraty. Então, os milicos resolveram partir para cima do Vinícius. Ele veio para Minas, porque aqui em Minas o governador era o Israel Pinheiro, e o Israel Pinheiro era amigo dele. Tá. O Israel Pinheiro ficou amigo dele por conta de Brasília. Sim. Você conhece a história que quando Brasília estava sendo feita, eles levaram o Tom Jobim e o Vinícius para fazer a Sinfonia de Brasília. Vem de lá então. É isso? Então eles ficaram amigos lá. Aí o Vinícius veio para cá porque aqui o governador era o Israel Pinheiro, era amigo dele, então aqui ele tinha cobertura, tanto que ele chegou em Ouro Preto, e aqui ele criou uma fundação, essa fundação é muito importante para Ouro Preto, a CIF é FAOP chama, Fundação de Arte de Ouro Preto. Essa fundação foi criada a partir da presença do Vinícius aqui. Então, o Vinícius praticamente era um morador de Ouro Preto. Ele ficava aqui em casa, né? É claro, eu sou muito posterior a esse fato. Né? Eu não cheguei a ter convivência com o Vinícius, porque eu me tornei amigo do Escria em 85, 86, e o Vinícius morreu em 1980. Mas se eu tivesse, o Escria e eu tivéssemos nos visto antes, certamente teríamos sido grandes amigos. O Escria me falava sempre que o Vinícius era uma pessoa, rapaz, tão amorosa. O Escria falava bem, eu nunca vi uma pessoa mais amorosa do que o Vinícius. Sempre disposto a apoiar o outro. Né? Tinha esse lado. É por isso que saiu tanta gente dele, né? Vamos pegar Chico Buarque, Baden, Carlinhos Lira, Tom Jobim, Edu Lobo. O Jobim, inclusive, saiu dele, né? Porque o Tom Jobim é uma chamada que ele fez. Isso que ele me contava isso em detalhe. O Tom Jobim foi uma pessoa que ele chamou em função do Orfeu da Conceição, da peça que foi feita em 1956, e o Esclia participou da montagem da peça no Municipal. O Esclia tinha até um certo bode com o Tom Jobim por isso. Tinha, rapaz, vou te contar a história. O Esclia me dizia o seguinte, que eles ficavam lá, a turma que trabalhava mesmo, o Esclia foi chamado pelo Vinícius, a forma porque o Vinícius gostava de trabalhar com os amigos dele. Ele tinha esse lado de amigo, né? Então, dizia o Esclia que o Vinícius chegou para ele e disse assim, Esclia, eu preciso de você na montagem da peça. O Esclia falou, eu nunca fiz teatro. Ele falou, não, você vai ser consultor plástico. Ele criou um cargo que nunca existiu em teatro, só para o Esclia ficar e participar da coisa. Eita. Claro, o Esclia topou, né? E foi para lá e falou, tem que fazer alguma coisa. Diz o Esclia que, ao final, o que Esclia fez foi a cor. O Esclia usava essa expressão, né? Eu fiz a cor do espetáculo, né? Então fez a luz. E o Esclia fez também a parte gráfica, né? Ele fez, digamos, cartazes, ele fez uma série de coisas, né? Eu tenho muito material feito pelo Esclia em cima, no momento da peça. O Esclia foi uma figura importante. Mas o Esclia sempre me contava o seguinte, que eles estão lá, a turma trabalhando mesmo, né? O Esclia, inclusive, porque o Esclia era disciplinado, trabalhador e tal.
trabalhando, ficava o dia todo fazendo aquela coisa, e dizendo que quando começava, digamos, a escurecer, dizer que chegavam o Vinícius e o Tom Jobim, todos os dois meio bêbados. Mas o Vinícius chegava dando opinião. Isso aqui não está bom. Aqui... Ou seja, ele começava a colocar defeito no que os trabalhadores... O Vinícius ou o Tom? E ali, naquela turma, o único que peitava o Vinícius era o Sclia, porque o Sclia peitava qualquer um. O bicho tinha assim, o bicho tinha uma coragem que não era fácil. Não é só coragem, tinha argumento, tinha conhecimento. E diz ele que um dia ele ficou tão impaciente com as críticas do Vinícius que ele apontou para o Vinícius e para o Tom Jobim e falou: você que só fica com esse aí bebendo? Ou seja, o Vinícius tinha aí vinha aquele negócio. O Sclia não era amigo do Tom naquele momento, ele era amigo só do Vinícius. Então, meio que ele perdoava o Vinícius, que era amigo dele, e culpava o Tom Jobim de ser o responsável pelas bebidas do Vinícius, como se pudesse ser assim, né, Nassif? Só o que faltava. Mas também tiveram essa história. E o Vinícius, na verdade, ele articulou, rapaz. O Nassif, eu estava vendo recentemente, você sabe que o Vinícius é responsável O Vinícius é fundamentalmente um cara responsável pelo lançamento do Elomar. Você sabia disso? O Elomar, pô. Eu não sabia dessa. Tem um depoimento do próprio Elomar falando disso. Tá. O Elomar, eu vendo o depoimento dele. Você sabe esses programas aí, esse camarada muito bom de serviço, que era da TV Cultura, acho que ele não está lá, mas é amigo seu, faz aqueles programas sobre música brasileira. Fernando Faro. O quê? Fernando Faro. Fernando Faro, exatamente. Então tem um daqueles programas do Fernando Faro com o Elomar cita isso. Olha só. Olha, eu tinha umas músicas, tinha um produtor lá em Salvador que resolveu fazer um disco meu, mostrou para o Vinícius lança e eu quero escrever a apresentação. Então o Vinícius lançou meio mundo, né? Ele tem uma capacidade de... Eu tenho um grande amigo aqui, que é o parceiro, que é o Vicente Barreto, até o autor de Moreno Tropicano. E quando eu vim para São Paulo, a gente frequentava um bar e ele veio lá de Serrinha. Tá legal. O Vicente devia ter uns 23, 24 anos. O Vinícius ouviu uma apresentação dele lá no teatro em Salvador, chamou o Vicente e fizeram uma parceria, rapaz, fantástica. Pronto. 23, 24 anos. Desse jeito, ele saía lá do centro do Rio e ia lá para onde o Pixinguinha morava, porque ele queria fazer composição com o Pixinguinha, Mas é uma figura mesmo. Não, o Vinícius, o Nassif, eu estava vendo esses tempos, as parcerias do Vinícius. O Vinícius tem parceria com meio mundo, pô. Porque ele fazia parceria ou porque era amigo ou porque ele gostava da obra. Agora, o gozado, assim, desses casos de poetas, foi quando o Vinícius morre e o Carlos Drummond, porque o Drummond era um apaixonado totalmente tímido, né? E o Vinícius era um apaixonado que realizava a paixão, né? E o Drummond falando da inveja que ele tinha porque ele dizia que o Vinícius é que teve vida de poeta. Isso aí. O Nassif, mas o Drummond também não era católico, não. Não, você sabe disso. A diferença é que tinha que o Vinícius era explícito. Né? O Vinícius era explícito, o Vinícius ia para a noite. O Vinícius vivia a vida. Tanto que o Vinícius tinha... O pessoal comenta sempre que todas as vezes que o João Cabral ia azucrinar o Vinícius, que o Vinícius, se tivesse alguma disciplina, ele seria um poeta... o Brasil teria, de fato, um grande poeta, que seria um poeta mundial, né? Mas era que o João Cabral tinha essa visão mesmo. O Vinícius ficava, mas que coisa, o João Cabral fica com essa dor de cabeça. Porque o João Cabral tinha dor de cabeça permanente. E ele queria, o Vinícius queria fazer letra de música, porque ele queria ficar cantando nos bares, arrumando namorada, aquele estilo que o Vinícius tinha. Agora, a aglutinação, esses tempos eu fiquei muito surpreso, Nassif, quando eu vi que o Vinícius tem letra de música com, rapaz, é um camarada também, grande amigo do Sclia, e esse eu me dou bem com ele pessoalmente. Ele está vivo ainda, ele é um compositor de música erudita, ele é de Santa Catarina, Nassif, fugiu o nome aqui agora. E tem composição dos dois, e ele é um músico erudito, o Vinícius compõe a coisa. O Vinícius tinha uma formação muito sólida. Sabe que aqui em São Paulo tem um bom compositor também, o Luiz Roberto, e ele conseguiu novo ainda, o Vinícius fez uma letra para ele. Sim. Daí mandou para ele ouviu e teve uma palavra que ele não gostou. Então ele pegou um ônibus, foi até o Rio para reclamar da palavra. Mas é desse jeito. E o Vinícius virou para ele e falou: olha, Luizinho,
Sabe, eu faço música com o Tonzinho lá, o Tonzinho nunca reclamou, o Carlinhos também, o Carlinhos Lira, o Padre também nunca reclamou. Não, mas é desse jeito. Nassif, mas tem nessa de compositor reclamar, é porque houve uma mudança, uma palavra, não sei o quê. Tem uma história muito engraçada, é do Adelson, rapaz. Um daqueles compositores do Rio, que ele me apresentou uma vez lá, não me lembro o nome, não. É um compositor que, quando o Adelson começou a produzir a Clara Nunes, que a Clara foi para o sucesso mesmo, e o Adelson colocou uma música desse compositor, sabe? E o Adelson me contou, não, Romero, tinha um verso lá que estava mal. O Adelson me falou o verso, como é que era, o Adelson tinha razão. O verso ficava muito ruim. O samba vinha todo muito bem, de repente tinha um verso lá, mas que estragava tudo. E o Adelson virou para o compositor e falou, você podia trocar isso aqui. Eu não troco, não. E vem com aquele discurso, né, que artista, que faz, que manda. Não faz nada, você faz o que for necessário. E tá aí o Chico Buarque, que não me deixa mentir, ou qualquer outro, né? É necessário fazer isso, você tem que produzir uma adequação, ainda mais letra de música, né? Poesia ainda dá para você fazer, porque é outro roteiro, a letra de música não. Tem um sentido popular, tem um sentido... De repente, a Clara Nunes vendia não sei quanto de disco, foi sucesso para tudo que é lado. E a música, essa música que eu estou me referindo, quando o Adelson se refere, que ele pediu que o compositor mudasse o verso, o compositor falou, não mude. Você sabe o que o Adelson fez? O Adelson resolveu bancar o negócio. Tirou o verso e botou a Clara para repetir o penúltimo verso. Gravou. O camarada ficou 20 anos sem conversar com o Adelson. 20 anos. Ficou inimigo dele. E a música explodiu, rapaz. Explodiu, fez um maior sucesso. E um dia eu estava com o Adelson num daqueles bares ali perto da Rádio MEC. Você lembra que você teve lá na Rádio MEC? Lembro. Né? Ele fez uma longa entrevista com você. Ele continua te tocando, viu, Nassif? Olha só. Continua, não, e ele te coloca lá no meio daqueles bandolinistas, tudo fera, né? Ele te coloca naquela... Mas é mesmo, rapaz. Ele mete bronca lá, não, porque ele falou para ele, o Nassif é profissional, uma coisa assim. Né? Ali ele me esclareceu, porque quando ele fala comigo, eu confio, é um dos amigos assim que eu tenho uma confiança absoluta nele. Quando ele fala comigo, fulano é bom, eu falo, é bom, pô, né? Não tem que discutir. Mas voltando aí, um dia eu estou com ele lá num daqueles bares ali próximo da Rádio Manhã, que chega esse compositor, e chega todo alegre com ele, né? Abraça, aquele negócio todo, o Adelson vira para mim, ô Romero, foi ele que ficou 20 anos sem conversar comigo. Uma coisa assim. Artista é muito encrencado também, né? É muito. Quando você faz música, você é encrencado desse jeito também? Romero, acho que foi 10 anos que eu não consigo fazer música, rapaz. Eu tô em débito com as caçulas, né? Com as novas musas. Não, tem de tudo, né? Tem de tudo. E por falar nas novas musas, como é que estão as meninas aí? Estão moças já, né? Não, é outra coisa, né? O Nassif, eu quero te confessar uma coisa que elas precisam de saber. O seguinte, quando eu faço um poema, eu não tenho nenhuma satisfação de fazer um poema, não tenho nenhuma alegria. Eu não tenho o menor... Eu faço um poema, eu faço o poema que eu tenho que fazer e tal, e fica lá, né? Eu fiz, eu achei que tá legal, ou não achei, não sei. Fica lá o poema. Mas eu me lembro... que teve uma madrugada, rapaz, isso, eu acho que a Bibi, né, a Beatriz, eu acho que ela estava com 8 anos, 9 anos, e a Dora é um ano mais nova, não é isso? Um ano, muito bem. Ela é um ano mais nova. Então eu botei na cabeça, vou fazer um poema para elas duas. E fiquei aqui, aquele negócio, quando você fala, vai fazer um poema, fica aquele negócio, sua cabeça fica lá se movimentando, não sei o quê, e de repente, rapaz, eu fiz acho que uma ciranda, um negócio assim. Pois me deu uma alegria com aquele. Você sabe que foi o único poema que eu fiz, que eu me lembro, foi o único poema que eu fiz na minha vida que eu fiquei alegre com ele. Poxa, precisamos achar esse poema. Você sabe que a Beatriz tinha 8 anos ou 9? E na escola fizeram uma redação lá para fazer. É acróstico que chama, né? Quando você tem a primeira. Acróstico. Você faz o nome com a primeira letra. Daí, olha o poema dela: Besouros e abelhas têm risos iguais. Sim. Poxa, mas ela não persistiu. Ela está na bolha agora, está com cabeça. Eu vi esse poema da Beatriz. Ela tinha 8 ou 9 anos.
Sim, eu era criança, pô. Eu tinha 8 anos, eu acho. Eu era criança, tinha 8 anos. Eu vi esse poema, eu olhei aquele negócio e falei, bom, essa menina aqui tem coisa para dizer. Mas ela acabou indo para as exatas, mas depois, como o próprio Joaquim Cardoso, João Cabral, ela talvez possa sair da matemática e da régua para. Ô, Nassif, você sabe qual é o meu curso de graduação? Engenharia. Olha só. Eu formei em engenharia. Não me pergunte por quê, mas eu me formei em engenharia. Depois é que eu parti para ciência social, né? Porque eu falei, esse negócio aqui não vai funcionar, eu nunca vou ser engenheiro. Você lembra, o Drummond é formado em farmácia. O Drummond é formado em farmácia. O Nassif, você sabe que o João Cabral, acho que ele não terminou o curso superior? Não terminou? Olha só. Eu acho que não. E se tiver terminado, terá sido. Eu acho que não. O Vinícius era advogado. Porque essa geração era assim. Digamos, se o camarada sabia matemática, você sabe que era assim que tomava decisão. Se era assim, se entendia com matemática, ia ser engenheiro. Né? Se entendia com biologia, ia ser médico. E se não se entendia com nenhuma dessas coisas, ia ser advogado. Ou jornalista, né? Mas jornalista depois, né, Nassif? Era a segunda profissão, O Nassif, é o seguinte, você falou de jornalista, eu me lembrei do João Cabral. O João Cabral comentava, né? Eu trabalho com o João Cabral como se ele continuasse vivo. O João Cabral comentava o seguinte, que quando ele veio para o Rio, então ele tinha que ter uma profissão. Ele queria ter uma profissão para ele não ficar dependendo da família. Então ele tinha duas profissões possíveis. Ou ele entraria para o Itamaraty, ou ele ia ser jornalista, como você disse. Era uma alternativa, né? Era uma alternativa. E aí ele comenta, não, eu fui para o Itamaraty porque jornalista trabalhava muito. Sério? Ele dizia, como trabalhava muito, então eu não ia ter tempo para fazer minha poesia. Enquanto que lá no Itamaraty ele fazia o que ele queria, né? Ele foi para o Itamaraty para ter tempo para fazer poesia. Então, de repente, a Beatriz se descobre na frente. Tem muito... Eu estou tentando lembrar... Você sabe um grande escritor que era engenheiro? Dostoiévski. O dia que eu descobri que o Dostoiévski era engenheiro, porque eu não tinha a menor ideia com a formação dele. Então, Dostoiévski, engenheiro, né, com esse texto dele, com esse escrito que ele faz, é porque você faz um curso, embora os engenheiros da época do Dostoiévski não eram tão engenheiros nesse sentido do aprendizado da ciência, porque estava muito no início, mas era engenheiro, profissionalmente engenheiro, né? Mas como jogava muito e perdia muito no jogo, então tinha que ficar escrevendo muito, fazendo aqueles livros que eram uns calhamaços para poder pagar as contas. Uma coisa assim, né? Roberto, muito obrigado aí pela conversa, estava ótimo, viu? Foi um prazer. Agora que eu já estou dominando aqui o Skype. Eu estou dominando a tecnologia, a qualquer momento a gente pode se falar de novo. Um grande abraço em todo mundo aí por mim. Um abração então, viu? Até mais.